como que no Oriente se encara a menopausa? Vocês foram olhar para a maneira... Por que Sim. você tá dando isso? Não, a Mala, ela pegou um índice, acho que era de mulheres orientais, e ela fez essa comparação, você falou até numa outra entrevista nossa. Aqui, 85% das mulheres vão sentir algum sintoma da menopausa em menor ou maior grau. Ocidente. Oriente, por uma questão da dieta, principalmente pelo uso quase que diário da soja, elas têm uma menor sensibilidade menor predisposição a passar pelos sintomas. Esse fica em torno de 40% a 50%. E aí, eu queria entender de vocês o seguinte, a Plenapausa é uma plataforma, né? Vocês dizem que vocês se colocam como uma plataforma de apoio a esse corpo. Quando a gente fala de público-alvo, né? Para quem vocês se direcionam, eu sei que hoje em dia a gente tem que levar uma questão do gênero, né? Vocês estão falando de mulheres, e aí todas as vezes que vocês falam mulheres, eu não sei se é uma escolha do público com o qual vocês vão se comunicar, e aí tem uma maneira de você se comunicar com o público feminino, ou vocês levam em consideração também todos os corpos, homens que menstruam e que deixam de menstruar e passam pela... Eu não sei se, na verdade, o corpo masculino que tem útero, ele passa pela menopausa, porque também é um corpo que muitas vezes faz reposição de testosterona, ou precisa fazer reposição de testosterona para fazer a transição de gênero e tudo mais. Muitos homens também decidem não fazer essa reposição, e o que é ultra legítimo também. Eu tô aprendendo muito ultimamente sobre essas transições, porque elas são agressivas ao corpo, e tem muitos homens que decidiram não passar por esse tratamento hormonal, porque sabem que isso vai custar para o corpo, e que não é necessário que exista uma passabilidade no sentido de que o outro te veja como um homem para você ser um homem, né? Eu tô aprendendo isso, inclusive aqui nas conversas com o Caê, com um monte de gente que tá passando por esse processo, e que no final das contas me educam a respeito dele. Vocês se destinam a Fentech, ela se destina às mulheres ou a todos os corpos que menstruam e pararam de menstruar? É uma pergunta muito... Uau, eu acho que num primeiro momento a gente se destina às mulheres por uma questão até de ser algo muito feminino nesse lugar, né? Então a gente precisava entender e precisa disseminar, né, o que é essa menopausa, como que ela funciona, romper com algumas barreiras, primeiro nesse lugar, para depois a gente talvez conseguir abranger outros corpos, né? Porque já é uma realidade, a gente escuta demanda sobre isso. Então, até falando com uma empresa esses dias, eles trouxeram pra gente, eventualmente, se a gente tiver uma pessoa que seja de outro gênero, ela poderia fazer a utilização também da plataforma? E sim, claro que sim. Então, são realidades que batem direto à nossa porta enquanto empreendedora, mas a gente começa pelas mulheres. Eu acho que até pelo histórico social que a gente precisa levantar, né, essa bandeira, esse auxílio para as mulheres terem mais esse lugar, né, ficarem mais à vontade com seus corpos e com esse momento, que é um momento que deveria ser natural, como qualquer outro. Então, eu acho que é mais uma escolha pelo momento e como que a gente vai fazer esse caminho, mas não se limitando, mas sim abrindo essas portas e ao mesmo tempo abrangendo outros corpos. A gente olha, né, para a menopausa, ainda cheia de tabu e muito complexa para algumas mulheres aceitarem, principalmente quando a gente coloca num paralelo que é sobre o envelhecer também, né? Então é uma mudança de corpo, são sintomas que não são nada agradáveis de se falar, de se viver, a gente entende isso. O que a gente coloca é que existe sim tratamento, possibilidade, desde que você tenha informação e opte, né, pelo que você achar mais adequado. Então, por si só, já é um grande estigma que a gente quebra, é um assunto que traz muita complexidade, né? Como é que eu sei que é sintoma da menopausa, como é que eu não sei? Então, por aí vai, você já trazendo isso. Você ampliar essa fala, já é algo que é mais complexo ainda. Então, a gente parte por uma educação para um grupo, porque é um educar no início ali, para esse grupo de mulheres,
você entender o que é menopausa. A maioria, 86% não sabem identificar os sintomas. Uhum. Então, se imagina, 86% das mulheres não sabem identificar os sintomas. Isso das mulheres que conseguem acessar uma plataforma digital, hein? Uhum. A gente precisa, se a gente for fazer um recorte Total. social né, Total. e econômico, deve e- ser ainda menos. E mulheres que passam por ciclo, né? Ali que consegue de uma forma mais natural sentir o seu corpo. Uhum. Uma mulher que está passando, né, por uma questão de transgeneridade. Nossa, já estou difícil com as palavras, né? De transição de gênero. Transição de gênero. Ela tá ali extremamente estimulada por hormônios, né? Uhum. E é outra coisa, é outra complexidade. Eu acho que talvez ela esteja até muito mais bem informada, porque só dela estar nesse ciclo, Sim. ela tem um profissional que acompanha e que pode falar, né, colocar ali os prós e os contras daquele tratamento, daquele protocolo que ela está seguindo. Talvez ela esteja muito mais bem preparada e saiba desse lugar do que uma mulher que não tem acesso mesmo porque está ali Nem na sequer fase, chegou nem- nessa identificação, né? Uhum. e está ali naquele ciclo natural dela, né? E que acha que aquilo ali realmente vai acontecer, como a gente ouve muito, agora é ladeira abaixo. E não. Não.